16 de 2021, já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Participe através do espaço de comentários. Hoje vamos falar sobre insegurança condominial, a importância da integração sistema, homem e procedimento. O Condominial News Nacional começa agora. Agora são 20 horas em ponto, 20 horas e 1 minuto na verdade. Está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional, ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Hoje vamos falar sobre insegurança condominial. O Condominial News apresenta ao vivo, todas as quintas-feiras, o debate condominial entre especialistas do universo condominial, com assuntos e pontos de vista diversos, para que você tire as suas dúvidas e crie métodos assertivos em sua gestão. Bom, morar em um condomínio já basta para estarmos seguros? Existem pontos comuns que passam despercebidos por síndicos e moradores, e por estas falhas que acontecem o inesperado. Vamos saber com quem a gente vai debater sobre esse tema de hoje? Já está conectado aqui conosco o Derivan Marcos Silva. O Derivan é diretor da Advisor Segurança Eletrônica, fala conosco direto de Goiânia. Derivan, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Muito boa noite, à sua disposição, é um prazer estar aqui. Também conosco está o Marcelo Martins. O Marcelo é diretor operacional da Tecnoseg, também fala conosco direto do estado de Goiás. Marcelo, boa noite, obrigado pela participação. Muito boa noite a todos, é um prazer e um privilégio aí participar de um debate seleto desse. Bom, vamos começar lá com o Derivan. Derivan, a pergunta que eu queria para abrir esse nosso debate, vou direcionar ao senhor, logo em seguida também ao Marcelo. Eu quero saber de quem é a responsabilidade da segurança no condomínio. Então, é uma pergunta bem interessante, porque muitos clientes, síndicos e moradores, eles tentam se abster da responsabilidade que é de todos. Na verdade, a segurança de um condomínio ela é uma integração dos moradores que ali residem, dos protocolos que são desenvolvidos e são submetidos aos colaboradores, os funcionários, aos equipamentos que porventura forem instalados, seja equipamentos de segurança, seja equipamentos de obstrução mesmo, física e assim por diante. Então, quando fala assim, de quem é a responsabilidade da segurança de um condomínio? Acredite, são de todos aqueles moradores que ali estão. O síndico é como se fosse o maestro que vai estar buscando, através de regimento interno, através de normas e procedimentos, tentar coordenar como que vai funcionar esses procedimentos. Mas não existe, em nenhum momento, uma figura única que é o responsável pela segurança, e sim a integração, seja do homem que está lá como porteiro, como vigilante, como ronda, seja dos equipamentos que lá estão instalados, seja dos moradores do próprio condomínio e dos protocolos que são submetidos aos colaboradores do condomínio. Obrigado, Derivan. Bom, vamos voltar então lá com o Marcelo também. Marcelo, vou te entregar essa mesma questão. Gostaria de saber o que o senhor teria a complementar sobre a responsabilidade da segurança nos condomínios. Perfeito. A segurança, ela realmente é papel e dever de todos os envolvidos, né? Você tem aí, obviamente, as questões de responsabilidade objetiva, né? Ou seja, se houver realmente alguma coisa ao final, falando de indenizações, etc., você vai ter os responsáveis objetivos, que podem ser eventualmente condomínio, isso aí vai depender muito de convenção, de regimento, você pode ter a empresa prestadora, isso também vai depender se o que ocasionou o erro configurou uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, caso contrário, não, né? A segurança, ela não é a mesma coisa, mas ela funciona muito parecido com o seguro, né? Tudo é feito para que se evite o sinistro, se evite a ocorrência, né? E quando ele acontece, você busca reparar da melhor forma possível. E o Derivan foi muito feliz na colocação dele.
a responsabilidade é de todos, pois todos precisam avaliar os procedimentos, avaliar os equipamentos e precisam seguir as regras que são implementadas, né? É muito comum, infelizmente, você ver exatamente o contrário. Investe-se um valor razoável, implanta-se um produto, cria-se um procedimento e a falha acontece, às vezes, porque o procedimento não é seguido no seu mínimo detalhe, né? Às vezes, uma coisa muito simples ocasiona uma grande falha. Então, a responsabilidade realmente ela é de todos os envolvidos. Ok, perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Bom, agora às 20 horas e 7 minutos, eu queria saber se você já conhece a Travacar Condominial. Não? Então eu vou te apresentar uma solução para os problemas com carrinhos de compras nos condomínios. Cada apartamento recebe uma senha e fica registrado qual foi o último morador que retirou o carrinho. Uma das vantagens do Travacar é que o condomínio não precisa gastar com chaves e cartões. O sistema não utiliza isso, gera economia. Entre em contato com a GPS Condominial e tenha mais informações. Travacar, uma novidade para facilitar a vida dos síndicos e também dos moradores. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta com o nosso tema de hoje, insegurança condominial. Até já! 20 horas e 9 minutos, estamos de volta com o Condominial News Nacional ao vivo. Vamos voltar lá com o Delivan. Delivan, gostaria que a gente falasse um pouquinho agora sobre as principais falhas que podem ocorrer, tanto falhas ali da tecnologia, mas também a falha do homem, né, que podem ocasionar uma insegurança no condomínio. Então, eu nem reporto como falha dessa forma, que talvez a pergunta seria aonde o sistema ou a própria pessoa pode, em algum momento, favorecer a insegurança, vamos colocar dessa maneira, né? Mas eu penso de uma forma talvez um pouquinho mais profunda. Primeiro, eu acho que a compra de um sistema de segurança, vamos falar primeiro de eletrônicos, né? Lamentavelmente, eu não sei se o Marcelo passa por isso também, mas boa parte dos síndicos, em alguns momentos, fazem aquisições baseadas em custo. E tudo no mundo pode ser barateado. Basta colocar ele um pouquinho pior. Então, quando começa com o síndico comprando um material de qualidade, equipamentos que de fato vão atender aquela necessidade do condomínio, daquela comunidade. Depois, aí sim, agora falando de homens, o treinamento adequado para aquelas pessoas que lá estão gerenciando a entrada, a saída, o controle de terceiros, visitantes e assim por diante. Protocolos que têm que ser criados, que tem que existir vamos colocar assim, um acompanhamento do que é esperado.
E o último caso que eu posso reportar como falha, porque eu estou colocando no primeiro momento que a aquisição dos equipamentos que vão favorecer a segurança, talvez em algum momento não estão sendo privilegiados pela qualidade, sim pelo preço. Em segundo momento, que em raros casos existem protocolos definidos, né? Mas talvez o maior agressor, na minha visão, é o próprio morador. Não é raro nós assistirmos aí a televisão, onde está ali passando uma reportagem de um determinado morador agredindo, de repente, um porteiro humano ali, porque não quis favorecer a entrada de um entregador, de um visitante que, na verdade, não tinha toda a identidade dele aferida. E aquele morador vai lá e, ao invés de entender que esse trabalho está sendo feito em prol da segurança de todos, não, ele vai lá e ainda ele próprio vai lá e não favorece. Então, os principais motivos de falhas, se é por esse caminho, começa por uma aquisição equivocada de equipamentos, depois passa por uma falta de protocolo para as pessoas que vão gerenciar essas entradas e saídas, e a falta de entendimento do morador, ou a falta de um regimento interno que, porventura, multe esse morador, que não favorece a segurança. Perfeito. Muito obrigado, Delivan. Voltando lá com o Marcelo. Marcelo, concorda com o Delivan? Esses são realmente fatores, ali, os principais fatores que podem deixar o condomínio mais vulnerável? Bom, sim. O condomínio ele vai se tornar vulnerável. A opção. A conexão lá com o Marcelo deu uma falhada, então vamos voltar com o Delivan para a gente seguir aqui o nosso debate. Delivan, a próxima pergunta que eu tenho aqui é como é feita a segurança condominial? Então, baseado nessa premissa que eu tenho, que eu imagino que ela é integrada, que na verdade a segurança condominial ela não é um elemento único e muito menos é um equipamento, vamos colocar assim, é um serviço que ele é responsabilidade de uma só entidade. Ele é algo que, por exemplo, hoje eu defendo muito essa tese. A nossa empresa ela tem como principal mote em termos condominiais a venda de portaria remota. E a portaria remota, em alguns momentos, presume na ausência de pessoas no condomínio. Não é bem assim. Mesmo na portaria remota, nós temos que ter um sistema híbrido onde vão existir durante diversos momentos do dia a presença humana junto com o sistema que foi instalado. Ou seja, é a junção dessas duas, a tecnologia com a expertise humana, que favorece o condomínio em termos de segurança, redução de custos, melhoria dos custos gerais e até mesmo na modernização do condomínio. Então, como é feita a segurança de condomínio? Obviamente, respeitando as características de cada qual, horizontal, vertical, muros, se tem área verde e assim por diante, ele sempre vai passar por esse mix de tecnologia de eletrônica com capacitação humana e principalmente com protocolos internos, tanto para o prestador de serviço que está ali prestando serviço para o condomínio, quanto para os moradores que estão lá. Então, assim, a segurança do condomínio é, na verdade, um sistema vivo que todos são responsáveis. Ok, perfeito. Delivan, o senhor citou sobre a portaria remota e a gente já recebeu muitas dúvidas aqui sobre essa questão. Queria que você detalhasse um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema de portaria remota. A portaria remota ela já existe há algum tempo já. Em Goiânia, especificamente, nós temos informações que talvez sejam dos mercados mais desenvolvidos em termos da aplicação da tecnologia. Até porque, por exemplo, a Advisor, hoje, enquanto Advisor, nós já existimos há 7 anos. Então, existem empresas mais antigas que a nossa. Então, hoje é muito comum aqui em Goiânia você encontrar condomínios que fazem uso da tecnologia de portaria remota. No passado, os moradores tinham muito receio de implantação da portaria remota, porque imaginavam que estariam justamente favorecendo a insegurança. Sendo que, na verdade, posterior à implantação do sistema eletrônico, a partir do momento que o projeto é bem executado, que o condomínio faz a opção pela empresa correta, especialista naquilo, não só aumenta a segurança, como os moradores passam a se sentir melhor servidos, porque, querendo ou não, durante o dia, você tem a presença do pessoal de zeladoria, do pessoal de limpeza,
Durante a noite, você tem um sistema que não dorme, você tem um sistema, lamentavelmente, eu falo isso com muito respeito, mas posterior ao advindo do celular, do WhatsApp, do YouTube, muitos dos trabalhadores noturnos estão ali em algum momento assistindo ou mexendo no celular e não prestando atenção no sistema. O sistema não dorme, o sistema é 24 horas. Ah, mas e eu não vou ter pessoas envolvidas no meu processo? Claro que tem. A portaria remota, ela é gerenciada e operada por pessoas. O fato da pessoa não estar presa no seu cubículo, aí no condomínio, não quer dizer que não existam pessoas que estão acompanhando 24 horas, porque estão aqui na minha empresa com um ambiente profissional onde eu estou integrando softwares de segurança, softwares de visualização de imagem e integrando tudo isso em prol do condomínio. E além disso tudo, há uma redução de custo do condomínio muito importante. Por quê? Porque, obviamente, eu estou tirando boa parte daquele custo, que é um dos maiores custos do condomínio, que é do custo da portaria humana. Ok, perfeito, muito obrigado. O Marcelo já voltou conosco, já está conectado novamente. Marcelo, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor agora é: quais as principais responsabilidades do porteiro em relação à segurança do condomínio? Olha, sem dúvida, a principal responsabilidade é o controle do acesso ao condomínio, tá? Essa seria disparada principal. Ele é o responsável por fazer a triagem e fazer a liberação propriamente dita, né? E você tem outras pessoas envolvidas nisso, né? Em dado momento, você pode ter o zelador interferindo nisso. É comum em alguns condomínios o zelador cuida da parte de mudança e etc. E o porteiro, o acesso, tanto no porteiro presencial quanto no virtual, essa talvez seja talvez não, é a principal responsabilidade dele. E a ideia é que ele faça, dentro das suas limitações, o porteiro, principalmente o porteiro humano, ele fica fixo, né? É uma característica da função, ele está fixo na guarita, na entrada do prédio, etc. Mas mesmo dali, se houver um aparato de segurança, ele também é o primeiro a dar o sinal de necessidade. Então, se houver uma integração com uma empresa ou com um apoio externo, ele é o que vai pedir ajuda ou que vai acionar a polícia. Então, ele faz essa primeira triagem ali, essa seria a principal função dele. E as outras ajudar no controle do próprio prédio, né? Seguindo com o senhor, eu gostaria de perguntar agora qual que é a importância da capacitação e até da realização de treinamentos para esses profissionais, como os porteiros, né, para que eles possam garantir ali melhor a segurança do condomínio. Fundamental. Na verdade, treinamento e capacitação, ela é fundamental em todas as áreas. Numa área de segurança, sobretudo, você precisa investir em treinamento adequado. Hoje, alguns prédios possuem aparatos de segurança, centrais de PBX, sistemas de controle de acesso informatizados bem sofisticados. Então, você precisa treinar o porteiro para que ele saiba operar esses sistemas, né? O porteiro precisa conhecer o mínimo de legislação, né? Então, por exemplo, o que pode, o que não pode. O treinamento, o aperfeiçoamento, ele é contínuo. E além disso, além do conhecimento, de saber o que fazer e como fazer, você treinando essa equipe, você estando em contato com ela, você consegue também medir algumas coisas do dia a dia, né? Essa época de pandemia, ela trouxe à tona muitos problemas que estavam um pouco adormecidos. Então, você tem muito problema de relacionamento, o Delivan comentou no quadro anterior, e ele está certo. Há um nível de estresse muito grande entre o morador e o porteiro, entre a limitação de acesso, etc. Então, o treinamento, tanto do procedimento, do sistema que ele opera, nas rotinas do prédio, um porteiro, por exemplo, ele tem que conhecer as saídas de emergência, ele tem que conhecer os telefones de emergência para quem que ele liga numa eventualidade, uma bomba, quando estoura na madrugada e o prédio começa a vazar água, ele tem que saber onde desliga isso, ele tem que saber dessa rotina toda. E ele tem que ser treinado também numa relação humana de trabalho, né? Para poder lidar com as pessoas que estão meio assoberbadas, estão estressadas, o entregador, está todo mundo muito... Então, você investir em treinamento é primordial e acompanhar essa equipe, fundamental.
E perfeito, Marcelo. Voltando com o Delivan, ainda sobre essa questão do treinamento, na sua visão, qual é o principal benefício aí do investimento em treinamento, em capacitação para esses funcionários? Então, o Marcelo, de fato, ele é muito feliz quando ele fala que treinamento em todas as áreas é fundamental. E, de fato, é o caminho. Até porque todos os dias hoje saem novas tecnologias, todos os dias hoje existem novas leis, vamos colocar dessa forma. Acabou de sair agora a LGPD, é algo sério para todos nós, ou seja, as pessoas que estão ali interagindo com o público, com os moradores, de fato, ele tem que receber esse treinamento. E eu não quero ser insistente, mas acho que é bem importante, porque a gente tem um público interessante que nos ouve aqui agora, que está nos assistindo, e principalmente porque isso passa a ser, penso eu, em alguns casos, como algo a ser observado. Todo esse treinamento que nós oferecemos para os nossos colaboradores que vão servir o condomínio, ele tem que estar andando de par a par com um regimento interno, com uma convenção que permita que nós possamos executar o trabalho. Em dado momento, repito, a gente é pego com o próprio morador facilitando a entrada de pessoas, o próprio morador brigando com a pessoa que está ali, tentando protegê-lo, tentando criar ou seguir o procedimento que foi previamente acordado pela própria Assembleia, né? E nós somos, em algum momento, tidos como os chatos, como os errados, e até sofremos, em algum instante, vamos colocar assim, a raiva daquele morador. Sendo que, na verdade, o nosso trabalho é tentar oferecer para aquela pessoa um bom trabalho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o treinamento para o nosso pessoal é importante. Mas o treinamento para o morador, que em dado momento é uma responsabilidade do síndico, do grupo diretivo da comunidade, ali, do condomínio, também é. E ele é feito isso como? Através, obviamente, de comunicados internos, através de multa por não observar os procedimentos que foram previamente elencados e assim por diante. Ou seja, então, esse treinamento, ele vai um pouquinho além do que a gente tinha imaginado. Muito obrigado, Delivan. Bom, agora às 20h23, a gente vai fazer mais uma breve pausa. Já a gente volta com o terceiro e último bloco do Condominial News Nacional. Até já! Eu sou o advogado e professor Caio César Mota, estou como presidente da Comissão de Direito Condominial pela OAB Goiás e faço parte de um grupo de advogados que discute a matéria condominial em âmbito nacional pelo Conselho Federal da OAB. Além disso, sou coordenador da pós-graduação em Direito Condominial pelo Instituto da UMAS e em Direito, Negócios e Operações Imobiliárias pela PUC Goiás. A convite do Capacitar Condominial venho convidar a todos vocês para juntos estudarmos um pouco sobre um tema bastante difundido, que é a responsabilidade civil criminal do síndico. Além disso, falaremos sobre legislação condominial, diferenças entre loteamento de acesso controlado, condomínio edilício de casas e lotes, condomínios em shopping center. Falaremos ainda sobre as limitações dos poderes do síndico diante desta, que já é reconhecidamente como a maior crise sanitária existente no mundo. Além disso, falaremos sobre o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre os principais pontos controvertidos. Essas e outras questões serão objeto da nossa abordagem aqui no Capacitar Condominial. Um abraço e espero todos vocês. Capacitar Condominial, programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio. A portaria Advisor reduz em até 70% as despesas do condomínio e aumenta significativamente a segurança, além de oferecer considerável valorização do imóvel. Solicite já seu orçamento e utilize o sistema de portaria remota Advisor. Advisor, segurança e praticidade para a sua vida.
Estamos de volta com o Condominial News Nacional, direto do estúdio da RecPlay Produtora. Na semana que vem teremos novidades por aqui, um estúdio novinho em folha na próxima quinta, você não pode perder. Vamos voltar lá com o Marcelo. Marcelo, eu tenho aqui uma questão que chegou, que é da Jéssica Martins. Ela escreveu aqui sobre o sistema de CFTV, como monitorar o condomínio de maneira efetiva. Bom, essa pergunta é interessante. De maneira efetiva, o ideal é que você tenha alguém monitorando as imagens, tá? Alguém monitorando isso em tempo real. Normalmente, a grande maioria dos condomínios que não usam já um sistema de portaria remota, eles têm um sistema de CFTV, alguns até muito bons, mas não tem ninguém monitorando isso. Aí é a história da frustração. Gasta-se um dinheiro razoável e quando você rouba uma bicicleta, você tem um videotape em alta definição dessa bicicleta sendo roubada. Então, efetivo, ter alguém monitorando. Um condomínio muito grande, um condomínio horizontal muito grande, é recomendável que você tenha uma central de monitoramento dentro dele. Condomínios verticais, isso pode ser feito externamente. A portaria remota, ela tem dentro dos vários sistemas, dos vários conjuntos de segurança, um deles é o monitoramento de CFTV, ou seja, você tem um operador à distância, lógico, mas monitorando essas câmeras. Então, a gente começa a utilizar o sistema de CFTV de forma preventiva e não reativa. Ou seja, o operador detecta uma situação de risco, né, um comportamento inadequado, que pode vir a ser uma ocorrência, e aí ele toma suas providências de acordo com seus protocolos, né? Então, no caso, por exemplo, vamos citar o meu caso aqui, se ele for monitorado pela Tecnoseg, o meu operador detectou alguma coisa lá fora do normal, eu vou encaminhar uma pronta resposta para lá. Então, provavelmente eu vou impedir a ocorrência de acontecer. Isso seria o efetivo. E outra coisa interessante de você ter um operador é que o CFTV, ele não necessariamente é somente uma ferramenta de segurança, ele é uma ferramenta de logística, né? Um CFTV bem montado e bem monitorado, ele atende o condomínio em várias questões, né? Por exemplo, a brinquedoteca, se tem, como é que está o comportamento lá dentro, se tem alguma situação de risco envolvendo a criança. Piscina, não é comum você ter câmera olhando a piscina em si, mas os acessos da piscina, então um operador bem treinado, uma criança desacompanhada dos pais indo para a piscina, né? Animais que estão vagando pelo prédio, às vezes sem o dono, mudança. Então, assim, além da segurança, um sistema operado por um operador online, ele é muito utilizado na logística, no dia a dia do prédio. Marcelo, muito obrigado. Delivan, temos mais uma questão aqui que chegou pelo nosso chat, é do Aurélio. Ele disse o seguinte: há pouco mais de um mês houve uma invasão no meu condomínio e o vigia não soube como agir. O que fazer? Seria justamente essa falta de treinamento, Delivan? Então, nesse caso específico, que é até, de certa forma, comum, o vigia, ele tem ali, vou repetir, um treinamento específico, sendo ele vigia de fato, ele tem um treinamento específico para aquela função e assim por diante. Os órgãos de defesa do cidadão estão aqui à disposição para nos atender, e é gloriosa, por exemplo, a PM é gloriosa, porque de fato as pessoas que ali estão tentam atender a comunidade como um todo. Mas o fato é, até mesmo esse vigia, acionando o 190, até eles entenderem, a polícia entender que isso não é um trote, etc., há um delay de entendimento. Por isso que às vezes é interessante você mesclar, como eu falei, de ter um sistema híbrido, de ter uma empresa séria que possa fazer não só o envio de uma pronta resposta, mas também o acionamento dos órgãos de defesa do cidadão em prol daquela comunidade, em prol daquele condomínio, por exemplo. E não é muito difícil, e aí até fazendo coro ao que o Marcelo acabou de colocar. Em muitos locais, por mais que, por exemplo, nós falamos do vigia, né? Muitos porteiros têm o CFTV ali, por exemplo, como um objeto de autópsia. Eu vou ver de que morreu. Eu vou ver depois que aconteceu, né? Sendo que se você consegue fazer, de repente, uma integração de softwares de segurança junto com a câmera, toda não conformidade gera um evento que aí sim gera a imediata visualização daquele ambiente que está sofrendo a não conformidade.
Então, repito, nós voltamos no caso do vigia inicial lá, treinamento, de repente é o caso do condomínio fazer um investimento e colocar junto desse vigia um sistema de segurança junto com a empresa que possa de fato ofertar um acionamento mais rápido, um acompanhamento de não conformidades e assim por diante. Ok, Delivan, muito obrigado. Marcelo, a Marina Marques, ela enviou a seguinte pergunta para a gente. Mesmo com bastante investimento na segurança, meus vizinhos e eu nos sentimos vulneráveis. O que podemos fazer? É uma pergunta um pouco subjetiva, né? O muito investimento, e teria que avaliar a qualidade dele, é aquilo que eu disse. O sistema de segurança ele acaba sendo personalizado, né? Então tem que verificar o que eles fizeram. Com relação a essa sensação de insegurança, o que eu recomendo é que você procure conhecer o sistema na íntegra. Eu não sei se você mora em condomínio vertical ou horizontal, mas o ideal é que você procure lá o síndico, ou se houver uma comissão de segurança, que você peça detalhes de como ele funciona, né? A quantidade de câmeras, se eles são monitorados externamente ou internamente, se há alguma pessoa na pronta resposta, qual é o treinamento que o porteiro tem, se é um porteiro ou se é um vigilante, e aí você tem o vigia no meio do caminho, né? A gente brinca que o vigia, pela convenção coletiva de trabalho, o vigia seria aí o porteiro com vidro elétrico, né? É o porteiro com um pouquinho mais de treinamento, mas ele está longe de ser um vigilante, inclusive sem a possibilidade de portar armamento e sem receber periculosidade por isso. Então, eu te recomendo, com relação à segurança, que você conheça o sistema, peça para alguém, o síndico ou essa comissão de segurança, que descreva o sistema, veja ele funcionando. Se você mora num prédio que tem a portaria remota, entre em contato com a empresa e visite a central da empresa, vai lá dar uma olhada como é que é feito o serviço, você vai ver a quantidade de operadores que são disponibilizados, a velocidade que esse evento, essa imagem chega lá na empresa. Isso vai te ajudar muito nessa sensação de insegurança. E aí você entendendo o sistema, né? O ser humano, ele teme o que ele não conhece, né? E o que ele não conhece vai te dar um temor também. Então é interessante você analisar isso, conhecer esse sistema, conhecer tudo que foi implantado ali. E aí você vai conseguir fazer uma avaliação melhor se a sua insegurança ela é procedente ou não. E aí contribuir com a melhoria do sistema junto ao próprio condomínio. Ok, muito obrigado, Marcelo. Delivan, o Paulo Martins, ele pergunta o seguinte: qual que é o melhor procedimento com os entregadores? Deixar subir ou o morador ter que ir até a portaria? Mas sem sombra de dúvida nenhuma, é sempre convidar o morador que fez a solicitação da sua pizza, do seu Uber Eats, ou seja o que for, que ele desça. As pessoas cobiçam aquilo que veem. E, querendo ou não, dentro do ambiente do condomínio, quanto mais restrito for aos próprios moradores, é óbvio que é impossível que você vai ter movimentação de prestador de serviço em algum momento e assim por diante. Mas, especificamente, com relação a entregas gerais, é importantíssimo que o morador desça para fazer a busca, o recolhimento desse material. Agora, é lógico que vão existir exceções. Vão existir pessoas idosas, Covid, por exemplo. Nós temos situações onde declaradamente um determinado apartamento está com uma pessoa com suspeita de Covid e, nesse caso específico, a gente faz e promove a liberação e acompanhamento daquela pessoa, da farmácia, por exemplo, que vai deixar o remédio na porta do apartamento, um exemplo, né? Mas, tirando as exceções, o correto, o adequado para a segurança de todos é que os moradores, quando fizerem qualquer tipo de solicitação, que o busque lá na porta ou que o zelador, durante o horário comercial, que ali esteja e etc., faça o acompanhamento das pessoas que, porventura, forem adentrar ao condomínio nas hipóteses de exceção. Bom, perfeito. Muito obrigado. São 20 horas e 35 minutos. Marcelo, a gente já está chegando aqui na reta final do nosso Condominial News Nacional. Para a gente finalizar sua participação, nas suas considerações finais, queria que o senhor desse dicas de segurança, tanto voltadas para os moradores, mas também ali para a equipe do condomínio. Bom,
Primeiro, eu não te diria nem que é uma dica, tá? É um conselho. Conheça o seu condomínio, conheça o seu rendimento, conheça a sua convenção, tá? Siga o procedimento. Se você não está de acordo com o procedimento, o caminho correto é formalizar esse questionamento ao síndico. Mas antes que ele seja alterado, siga o procedimento. Entregador, o ideal é que ele não suba, então, dentro do possível, não deixe que suba. Nada contra o entregador, às vezes ele é uma pessoa excelente, mas ele está tendo acesso a informações e ele pode, às vezes, conversar demais. Às vezes ele até não é mal, não é uma pessoa ruim, não é um bandido, mas ele conhece alguém que é, às vezes ele nem sabe, e ele dá detalhes, né? Muito cuidado ao entrar e ao sair do prédio. Esse é, sem dúvida, o momento que o morador está mais vulnerável. Então, a gente sempre recomenda o seguinte: não pare direto no portão, né? Para na rua, numa posição que você possa vir e entrar, mantenha o carro engatado, né? Se você estiver a pé, entrar o mais rápido possível. Faça uma checagem dos prestadores, né? Principalmente se você for fazer uma contratação de serviço, manutenção de TV a cabo, de internet, etc. E aí, uma dica de segurança que eu falo é o seguinte: converse com o seu prestador de serviço, converse sempre com a sua empresa de segurança, seja portaria remota, seja vigilância armada, seja portaria. Converse sempre, mantenha a empresa informada, né? A festa, por exemplo, tenha o cuidado de passar a lista prévia de quem vai visitar, né? Siga o agendamento. A empresa está ali para prestar um serviço e está ali, sobretudo, para te prestar um bom serviço. Então, quanto mais informação essa empresa tiver, melhor. Condomínio horizontal é um negócio interessante. Condomínio horizontal, alguns moradores têm na cabeça que eles vão viajar e eles não precisam avisar a empresa. Eles não devem avisar a empresa. E, ao contrário, se você avisar a empresa vai tomar um cuidado com o seu imóvel, que a gente já sabe que vai estar fechado. Então, nós vamos prestar mais atenção. Então, converse com a empresa, mantenha, troque informações, pegue feedback da empresa e dê feedback para ela. Perfeito, muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no nosso Condominial News. Uma boa noite e até a próxima. Delivan, eu gostaria também de pedir a mesma coisa para o senhor. Dicas para os moradores, para a equipe do condomínio, para a gente ter mais segurança em casa. Então, eu vou falar diretamente aos moradores. Procure fazer parte, de fato. O que o Marcelo falou é perfeito. Mas procure fazer parte, não só da Assembleia que está definindo a aquisição, a compra, a votação de protocolos ou de novos, do como fazer dentro do condomínio. A partir do momento que você faz parte, que você está ali contribuindo, que você está ali criticando, você passa a entender um pouco mais. Então, por exemplo, é normal e até da cultura latina, quando alguém está chegando na porta do condomínio, se tem alguém parado lá na porta do condomínio com dificuldade, essa pessoa que está entrando, se brincar, tenta até ajudar a pessoa a entrar dentro do condomínio carregando a mala da pessoa. Não é assim. A partir do momento que você... eu não sou porteiro, eu não tenho que abordar ninguém. De fato, você não tem. Mas, ao mesmo tempo, se você está percebendo uma entrada que não é adequada, você tem responsabilidade em estar informando isso à empresa que você contratou, ou que o condomínio contratou. Ou seja, faça parte da solução. Entenda que você contribui com a segurança do condomínio e a sua família está lá dentro. Então, quando você sai, deixa o portão de veículos aberto, não espera o início do ciclo de fechamento, que seja, você está favorecendo uma invasão. E, em dado momento, esse invasor pode encontrar um filho seu dentro do elevador, ou encontrar sua esposa na garagem. Por que não? Então, sim, faça parte. Seja da aquisição e compra dos equipamentos, seja da adoção de protocolos, seja crítico, faça, sim, acompanhe quem está te prestando serviço, a reputação dessa empresa, o que ela tem de fato para te oferecer. E eu acho que assim você começa a tirar esses medos, que de fato o novo assusta, você começa a afastar um pouquinho essas incertezas. Será que o meu condomínio está sendo bem gerido nessa área? Bom, se você faz parte, você vai estar acompanhando.
E no que você estiver percebendo, por mais que você não tenha tanta experiência, você tem como criticar. Então, venha fazer parte. Com relação a dicas de segurança gerais, eu te confesso, é tão simples, é tão fácil, a gente vê isso todos os dias. Tanto que brinco que síndico bom, ele gasta papel A4. Ou seja, ele pode, numa semana, não coloca tudo junto que ninguém escuta e nem lê, né? Mas numa semana vamos falar sobre entrada de pedestres. Como que nós vamos aqui no condomínio, como que é feita a entrada de pedestre? Não favoreçam a carona e assim por diante. Entrada de motoristas. O que eu tenho que observar? Se eu posso permitir que outros entrem junto comigo? Se eu vou entrar junto com outra pessoa? E assim por diante. Ou seja, gasta papel. Informa para os moradores como que é a segurança que vocês esperam. E eu acho que vocês vão ser mais felizes. E nós estamos aqui à disposição para auxiliá-los na nossa humildade. Ok. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso condomínio. Uma boa noite e até a próxima. Bom, a gente sempre fala, hoje não foi diferente, sobre capacitação, sobre treinamento. E para isso você precisa conhecer o nosso Capacitar Condominial. Lá você encontra cursos e treinamentos e as inscrições estão abertas. Mais informações no site que aparece aí na sua tela, condominialnews.com.br, ou também pelo telefone DDD 62 3594 1790. Agradecendo também pela sua participação aqui no espaço de comentários. Quem teve por aqui foi a Ana Clara Melo, a Fernanda, João Maria Santos, Abel Araújo, o Silvio Gustavo também por aqui, o Daniel Alves. Muito obrigado pela sua participação. Também o Marcos Wendel e a Ana Clara Melo. Obrigado pela participação. Bom, a gente tem um novo encontro marcado na próxima quinta-feira, como eu disse, com novidades aqui no nosso Condominial News Nacional. Uma boa noite e até lá.